Olá, que tal? Que Deus bendiga muitíssimo sua vida. Estou aqui terminando minha leitura bíblica, minha meditação personal, não? E estou pensando em alguns servos de Deus, em alguns que quizás não sabem, todavia, alguns secretos para ler e para meditar melhor, entender melhor, mais fácil, a palavra de Deus. Existem alguns secretos, algumas coisas que você deve pensar bem, evaluar bem antes de ler a Bíblia. Muitas vezes, muita gente lê a Bíblia e abre em qualquer livro, como se fosse suerte, e, e vai ler. Não sabe quem escreveu, quem está falando. É importante que você, quando vas a ler a Bíblia, você perceba, entenda em que parte está. Por exemplo, vou a ler o livro de Daniel, o profeta Daniel. Bueno, quem era Daniel? É importante. Hoje em dia a gente tem aí inteligência artificial para que você possa perguntar rapidito quem foi o profeta Daniel. E você vai a estudar, verdade? A entender lo básico. Quem foi o profeta Daniel? Em que época viveu? Em que momento escreveu este livro? Por quê? Porque entenda, quando o profeta Daniel escreveu, por exemplo, seu livro, ele estava em uma situação muito séria. Israel havia sido destruída. Todos os homens guerreiros haviam sido mortos. O povo de Israel estava escravo em Babilônia. E Daniel, com seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados ao palácio de Nabucodonosor para viver allí tranquilos, estudar. Pero os familiares de Daniel estavam na esclavitud. Então, era esta a cabeça, o ambiente de muerte, sabe? O templo de Salomão havia sido queimado, destruído por Nabucodonosor. E Daniel, com seus amigos, levado cautivos. Então, foi neste momento de angústia que Daniel, isso é ayuno de 21 dias, que tuvo revelações com Deus. Entende? Por exemplo, se tu vas a ler o livro de Isaías, quem era o profeta Isaías? Então, é importante que você sepa quem escreveu o livro que tu estás lendo, em que momento estava, porque se você pensa, por exemplo, que o profeta Isaías escreveu o livro, ele estava já na praia, com água de pipa, escrevendo o livro, tu não vas a entender. Já regresso a falar de Isaías. Vamos dar um exemplo, hablé de água de pipa, de David, o rei David, que escreveu bastante salmos. Há alguns salmos que foram escritos quando Davi estava feliz, gozoso, alegre, sabe? Bendirei ao Senhor, bendito és o Senhor. Pero há outros salmos que Davi escreveu quando ele estava chorando em angústia, havia morto el hijo de ele. Então, tu deves entender o momento, quem escreveu e em que momento e como estava a situação e naquele momento. Assim tu tendrás o entendimento mais completo. Porque se tu lês, por exemplo, tu vas a ler a Bíblia, livro de Pedro, a carta do apóstolo Pedro, e tu vas a ler pensando que é a mesma coisa, na mesma época que o profeta Isaías escreveu, o profeta Jeremias, que foram épocas cerca de Isaías para Jeremias, você não vai entender nada. Você vai entender muito pouco, desculpa, perdão. Não é que tu não vas a entender nada. Deus ele vai falar de alguma maneira com você, solo porque tu estás lendo a Bíblia. Deus, de alguma maneira, ele já vai falar com você. É certo que sim, é a palavra de Deus. Pero, se tu queres entender mais profundamente o que Deus quer dizer, e naquele momento para você, é importante que você sepa quem escreveu.
Vou a dar o exemplo do apóstolo Pablo, quando ele escreveu a carta a los Romanos, capítulo 12, quando ele dijo assim: os ruego, hermanos, presenteis vuestro cuerpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Pablo escreveu isso, os cristianos estavam sendo queimados vivos en el parque, delante de todos. Os cristianos estavam sendo entregados allá em la arena de los leones. Ser cristiano, assumir bautismo nas águas, ser um cristiano, em aquele momento, era pena de muerte. Era ser um criminal, era ser um bandido, um fora da lei. Entende? E aí quando Pablo diz assim: os ruego, presenteis vuestro cuerpo como sacrifício, isto era literal. Pablo estava dizendo: eu sei que se você aceita Jesus como único Deus, Senhor e Salvador, le van a matar. Se tu aceitas a Jesus, te van a queimar vivo, pero vale a pena. Os ruego que presenteis vuestro cuerpo como sacrifício vivo. Quando Pablo escreveu isso, não era uma metáfora, não era um exemplo, era literal, diferente de hoje. Quando eu ofereço minha vida como sacrifício vivo para Deus, é para levar a palavra, para predicar, para não ser minha vontade. Mas naquela época era literal. Entende a diferença? Só para finalizar, quando Isaías escreveu, ele predicava e escrevia a história dele, Isaías predicava em uma época em que o povo não creia. Isaías, ele predicava dizendo: oiga, arrepentidos, Babilônia vai entrar, Nabucodonosor vai destruir Israel, e eles não creiam. Pouco depois de Isaías vino Jeremias, que viu Babilônia entrar e destruir todo. E Jeremias foi preso, Jeremias foi... Pero tu só vas a entender isso quando ler a Bíblia com calma, quando antes de ler, tu vas a pensar, quem escreveu? Foi Pablo, foi Isaías, foi Daniel. Em que momento estava? Foi antes de Jesus. Então, Isaías foi antes de Jesus. Daniel foi antes de Jesus. Em que época estava? Daniel estava preso, já se havia destruído Israel. Não, Isaías. Isaías estava em uma época antes de Israel ser destruído, estava cerca da destruição, desta grande destruição que foi a história de Babilônia. E tu só vas a entender a história de Babilônia se tu sale lendo a Bíblia. Última coisa que vou orientar neste vídeo é: muitas pessoas vão a ler a Bíblia e quando lê um versículo, 2 versículos e habla algo forte, sabe, o Senhor estás contigo, não temas, aí eu não cerro a Bíblia já, Deus me dijo que não temas. Não, gente, siga a leitura, leia todo o texto, leia toda a história, tu vas a conhecer a Deus, quando você passa a ler a história. Caramba, vê, Deus quedou com rabia, Deus quedou feliz, Deus perdonou, Deus hizo com que a gente derrou a gente sofrer porque a gente desobedeceu. Vê? Tu vas a conhecer muito mais o caráter, o temperamento, vamos dizer assim, de Deus, o amor de Deus, quando você lê a Bíblia. Leia um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Hoje, que eu hago? Eu escuto a Bíblia em áudio, eu primeiro leio a Bíblia, o texto, vou a ler em outra tradução, tiene aí Reina Valera, tiene la Bíblia de las Américas, eu leio a Bíblia em português, a Bíblia fiel, vou a ler os comentários do Obispo Macedo, qual é a opinião que ele dijo sobre aquele texto, vou a escuchar o mesmo texto, os mesmos versículos. Então, eu vejo que é de meia hora em 2, 3 capítulos, para absorver bem, para entender bem. Bem, queda estes 10 minutitos casi aqui de vídeo, não sei quantos quedará depois da edição, pero que vocês puedan aprender a navegar,
a entender, a disfrutar inteiramente aí de lo que é como ler a Bíblia. ¿Está bem? Quizás, se você não leia desta maneira, quizás algo lhe ajude. Que Deus le bendiga muchísimo. Hasta el próximo video. Bendición.